Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Como Davi, quando rei, governava e por onde ele ia alcançava vitórias. Como é isso? Porque ele alcançava vitórias em todas as áreas da vida. Vamos procurar entender, porque Davi é citado na Bíblia como um exemplo para nós. Exemplo por uma razão muito simples. Ele era uma pessoa que errava muito, pecava muito, mas ele amava a Deus, tinha um coração sincero para com Deus e por causa disto ele era considerado por Deus e Deus amava Davi, porque Davi também amava ao Senhor. Isso é muito importante e a gente saber que por pior que sejamos, mais falhos e fracos que sejamos, o Senhor nos quer, apesar de todos os pecados, Deus nos quer. Vamos procurar entender isso e vamos olhar então em Davi e ver algumas características dele que nos ajudem na nossa caminhada em direção à perfeição, para sermos como Deus quer, como Deus se agrada. Algumas pessoas têm em mente um moralismo. É difícil o cristão se livrar da lavagem cerebral que nós recebemos do humanismo, que já estava presente no mundo lá na época dos gregos. Depois ele volta com toda a força na época do Renascimento. E na Revolução Francesa, então, ele é estabelecido como princípio de governo nos países. E daí ele vem se ampliando nos países chamados democráticos, que são a maioria do Ocidente. Ou seja, o humanismo já venceu na maioria dos países do Ocidente, mas no Oriente eles têm outros valores que mudam essa história. Daí o entendimento que a batalha final aqui na Terra vai ser o Oriente contra o Ocidente. A batalha do Armagedon, o anticristo dominando o Ocidente com o humanismo que ele propôs, e o Oriente com outros valores, e a China estará liderando, que virá contra o anticristo, e em Israel se confrontarão para a batalha final aqui na terra, chamada na Bíblia de batalha do Armagedon, e Jesus então voltará. Vamos falar do Ocidente. O humanismo tem dominado, mas dentro das igrejas, Satanás colocou um outro valor muito elevado, o moralismo. Na verdade, o moralismo não é novidade, já havia entre os israelitas, e os fariseus eram a expressão maior desse moralismo, que acaba sendo hipócrita, e Jesus denunciou isto. O moralismo domina as igrejas e substitui Deus, a espiritualidade. Há muitas igrejas que pregam moralismo. Amor ao próximo, vamos amar o próximo. Como? A igreja vai levantar dinheiro, vamos fornecer cestas básicas para os pobres da região, vamos usar a igreja para ajudar socialmente as áreas aí do governo, vamos praticar o humanismo e vamos ajudar os crentes a desenvolverem um caráter moral elevado. A pessoa pode ter uma moral elevadíssima e nem nascer de novo. A Bíblia cita o exemplo do Nicodemos, que era um homem admirável, José de Arimateia, homens admiráveis moralmente falando, que não tinham nascido de novo. Mas em Jesus eles começaram a conhecer os princípios verdadeiros da vida espiritual. Cornélio, na Bíblia, é outro exemplo. Na Bíblia,
Homens e mulheres de uma moral elevadíssima não conheciam o Senhor, não eram nascidos de novo. A moral não é a mesma coisa que a vida espiritual. Não adianta a pessoa não fumar, não beber, não jogar, não fazer mal a ninguém, não trabalhar no domingo, andar corretamente, não pecar contra ninguém, pagar todos os impostos, não ficar devendo nada a ninguém. Isso a pessoa pode fazer sem que seja nascida de novo e não vai ser salva. A moral não leva ninguém para a salvação. Davi é um exemplo de uma pessoa que não era nada muito moral. Não, ele era mulherengo. Ele era um homem que tinha várias famílias e aquilo acabou trazendo muito problema para ele, porque ele tinha um monte de mulheres, um monte de filhos, era uma brigalhada em família e Davi era muito falho, foi um mau marido, foi um mau pai. No entanto, ele amou a Deus e Deus gostou de Davi. Eu quero ler alguns versículos aqui no relato que o livro de Crônicas faz de Davi. No 1 Crônicas 18. Davi alcançou muitas vitórias porque Deus ia com ele. E trouxe aquele rescaldo, o espólio das guerras, ele trouxe o despojo e consagrou ao Senhor. Interessante, ele não fez como Salomão, o filho dele fez. Usar as riquezas para satisfação própria, para a sua glória, para o seu conforto, para o seu deleite. Não, Davi não fez nada disso. O Davi trouxe toda a riqueza conquistada dos países que ele tinha vencido, ele trouxe para consagrar a Deus. Davi ficou com muito pouco daquilo para si, não usou o despojo dos inimigos em benefício próprio. Ele consagrou tudo aquilo ao Senhor. De todas as nações onde houve guerras, e Davi venceu todas as guerras, ele trouxe todo o despojo e consagrou ao Senhor. E o texto do capítulo 18, no versículo 13, conclui dizendo que o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. O Senhor dava vitórias a Davi. A nossa vitória não é necessariamente garantida pela nossa força. Nós precisamos de Deus. Quando Deus está conosco, nós estamos seguros, firmes, decididos, vamos, caminhamos e tudo o que é feito para a glória de Deus. E nós somos vitoriosos, porque Deus o faz assim. Davi é um exemplo para nós de como Deus lhe dava vitórias, por onde quer que ele ia. Em todas as áreas, Deus supria as falhas dele. Inclusive, na área familiar, apesar de tantos erros, Deus usou de misericórdia. E então, continuando o texto em 1 Crônicas 18, diz que Davi reinou sobre todo o país de Israel. Julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Davi se sentia, na liderança, como um servo de seus súditos. Ele julgava, entrava na vida de cada um deles para querer o bem de cada um deles. Esta é a missão principal dos líderes. O líder não é chamado poder para ficar lá na frente, se vestir bem, aparecer, se mostrar, ficar famoso, viralizar. Não. O líder é chamado para amar os liderados, visitar, procurar saber o que está acontecendo com a vida e a família de cada um deles, se interessar por eles, julgá-los para que eles não sejam culpados diante de Deus, orientá-los. Este é o trabalho do líder. Davi, como rei, se preocupava com cada um dos súditos. Mas como o país cresceu muito e eram muitos milhões de habitantes, Davi tinha que contar com assessoria. Então o texto descreve que no exército era
Joabe, o comandante, Josafá era o cronista, Zadok, filho de Aitube, e o Abiatar, filho do Aimeleque, eram sacerdotes, e Salza, o escrivão, Benaia, filho de Joiada, só gente correta, de valor. O Benaia era o comandante da guarda real, e os filhos de Davi eram os primeiros ao lado do rei. Ou seja, Davi honrou os filhos, dando algum trabalho para eles e principalmente honra. Embora não esperasse muita coisa dos filhos, mas ele deu honra aos filhos. Davi agiu assim, e por causa disso, dessa preocupação em andar direitinho, acertar e principalmente levar o povo a andar corretamente diante de Deus, Davi teve o apoio de Deus e alcançou vitórias em todas as áreas. Vamos aprender isso, meu irmão. Você é chamado por Deus, não é para você se refestelar com as bênçãos de Deus, se enriquecer, encher a barriga, se deliciar, passeando, gozando de todo o conforto que o mundo dá, andando só de carrão, comendo no bom e no melhor. Deus não chamou você para isso, para viver uma vida nababesca aqui na terra. Ele chamou você para ser um servo de seus irmãos, dar a vida pelos irmãos, gastar a sua vida para que outras pessoas venham a conhecer a Jesus. O líder tem que dar o exemplo, mas todos os irmãos têm que aprender este exemplo e caminhar nessa direção. Deus não nos chamou para sermos marajás com tronos na igreja para nós, nada. Ele chamou você para ser um servo dos irmãos. Então comece a gastar a sua vida, mesmo debaixo do calorão. Vá visitar pessoas, procure as pessoas, ore pelas pessoas, ajude as pessoas, seja servo dos irmãos, ajude os irmãos a consertarem sua vida com Deus e não viverem no pecado. Isto é o trabalho de um cristão verdadeiro, que ama a Deus e que quer ser abençoado por Deus em tudo quanto faz e ter um galardão no céu. Procure ser servo de seus irmãos. Se mire no exemplo de Davi. Ele podia ter toda a glória aqui na terra, preferiu não ter nada disso e se tornar um servo de seus súditos para que o país fosse consagrado a Deus. Davi nos deixa o exemplo. Siga este exemplo. Não use as coisas que Deus tem dado a você em benefício próprio, para você se engrandecer, viver bem, confortavelmente, estar bem aqui na terra. Mas entenda que Deus chamou você para ser um servo, para ser uma serva de seus irmãos. A glória é depois, quando Jesus voltar. O galardão é depois, não é agora. Agora é para servir e dar a vida pelos outros, como Jesus. 1 João 3,16, nós devemos ser como Jesus, que deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Você tem feito isto?